Olá, Regina falando, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Quanto tempo não é que eu não apareço por aqui? Pois é, apareci hoje, preciso colocar um vídeo no meu canal, porque o YouTube está me aplicando algumas sanções aí. Então, como eu não sei o futuro do canal, vou colocar um vídeo lá, só para fugir aí um pouco das sanções, tá? Olha só, esse ativo aqui é o GER40, que é o índice alemão. Eu tenho operado ele bastante, assim como o Nasdaq e alguns pares de Forex. Não tenho operado mais Dow Jones, dei preferência para operar só Nasdaq como índice, e o índice alemão, que é o GER40, o D30, D40, GER30, D40, depende da corretora, né? Então, olha só, aqui no TradeView, você está vendo um estudo, né? Tem muita média móvel aqui, eu não consigo operar sem média móvel. As médias móveis, elas me norteiam, tá? E elas também servem para mim como suportes e resistências dinâmicos. Então, quando o preço está se aproximando de uma média importante, eu tomo determinada decisão, tá? Você está vendo aí também as sessões, né, que são importantes para mim. Tá vendo Fair Value Gaps. Não sei se você consegue enxergar, não sei como vai sair no vídeo, mas aqui para mim tá bem clarinho, para não ficar muito poluído, né? Já tá bem colorido o gráfico. Então, olha só, aqui eu tenho uma FVG, que é um desequilíbrio do preço numa hora. Não sei se você vai conseguir enxergar. Eu vou riscar aqui para você, ó. Uma hora aqui, ó, eu tenho um Fair Value Gap, tá? De uma hora. Aí eu tinha escondido os desenhos para ir falando conforme eu fosse olhando para o gráfico, mas já apareceu. Mas deixa eu esconder de novo, só para ficar um gráfico mais limpo aqui para a gente entender por que eu vendi, né? Se a gente está vendo aí o par subindo, né? O ativo subindo bastante, né? Olha só, que puxada linda de alta, né? Aqui, ó, aqui eu tenho a máxima das últimas 4 horas. Esse ativo, o índice alemão, ele respeita muito o range de 4 horas, tá? Então, quando o preço chegou nessa região aqui, ó, que é a máxima das últimas 4 horas, né? Acima da máxima da seção asiática, que tá aqui, ó, Ásia, nesse quadradinho aqui, ó. Preço acima das médias alinhadas, né? Olha quantas vezes ele tenta passar, né, ó, por essa região, ficar acima da máxima do 4 horas, ó. Aqui foi onde formou, então tem uma tentativa, 2, 3, 4, 5 tentativas de permanecer acima dessa região aqui, ó. E ele não conseguiu. Aqui eu também tenho dois candles, né? Mostrando para mim, olha só, essa vela aqui é a vela que me mostra essa aqui, ó, que tá acontecendo na semana, né? Então, na semana, ó, a gente teve a abertura da semana nessa região aqui, ó. O preço veio para baixo, né? Manipulou essa região aqui abaixo. E depois ele começa a subir, tá? E aí, a gente vê aqui também, ó, que aqui, quando ele chega na máxima do 4 horas aqui, ele também manipula, né? E aí a gente tem agora uma vela com corpo mediano, com pavio para baixo e pavio para cima.
Então, a gente vê que o preço ele está se mantendo dentro de um range, que é aquele range que eu falei para você, da máxima e da mínima do 4 horas. Ó, aqui eu tenho a máxima do 4 horas e aqui eu tenho a mínima. Tá vendo? Esse candle aqui é de hoje, é o candle do dia. Tá? Então, ele já manipulou lá, ó, na região de 4 horas, deixou pavio. Veio aqui embaixo, manipulou na mínima da 4 horas, deixou pavio, tá? Tudo isso aqui é importante na tomada de decisão. No semanal, embora a gente tenha a vela aqui, né? Com pavio para baixo e pavio para cima, mas no semanal, né? Na semana, o índice alemão é comprador, é de alta, tá? E hoje aqui, ó, durante o dia, ele tá aqui puxando para baixo, mas já tem pavio para baixo, já tem pavio para cima, a gente já passou, né? Já tocou aqui na mínima da 4 horas, então, como ele respeita bastante esse range, ó, de 4 horas, a maior probabilidade, ó, é o que, ó? Ele voltar para essa região aqui, tá? Ou segurar nas médias, né? Segura nas médias, volta. E desce, tá? Aqui eu tenho a mínima do dia anterior, ó. Nada impede, né? Que durante o dia aí o preço venha buscar a mínima do dia anterior aqui. Então, por que que eu vendi lá em cima? Né? Por que que eu vendi lá em cima, mesmo a semana estando compradora? Exatamente porque nas minhas observações e nos meus estudos, e você pode até rabiscar isso aí no seu gráfico, e você vai ver que o índice alemão, ele respeita demais esse range de máxima e mínima de 4 horas, tá? Ele respeita demais. Então, como ele chegou aqui nessa região, né, na máxima do 4 horas, fez várias tentativas de romper e não conseguiu, deixa eu colocar meus desenhos aqui agora, ó. Não conseguiu, também estou usando o volume profile aqui, tá, ó, perfil de volume. Como ele não conseguiu, e eu já comecei a ter as médias alinhando, né, ó, as médias todas juntinhas, alinhando para baixo. Então, eu coloquei uma venda aqui. A minha ideia era sair nessa região aqui, dessa linha aqui, ó. A ideia era sair aqui. Mas eu protegi aqui nessa região, acho que eu protegi muito curtinho. Ó. Eu protegi muito curtinho. E aí, o preço voltou aqui e me tirou. Então, ele fez todo esse movimento de queda aqui, ó. E aí ele faz um pullback. Aqui eu tenho uma Fair Value Gap de 15 minutos, que ele respeitou aqui, ó. E aí ele veio onde? Ele veio buscar o FVG de 1 hora. Ó. Aqui é o FVG de 1 hora. Olha como ele respeitou, né? Ele rompe a mínima do 4 horas e segura, né? Pousa, senta em cima do FVG de 1 hora, ó, que é 1 hora. E aí ele começa a voltar, tá? Então, a gente não consegue pegar tudo, né? Eu queria ter saído aqui, ó. Minha saída estava programada aqui. Mas ele voltou lá e me estopou, tá tudo certo. Porque foi planejado assim, né? Stop de proteção também é lucro. Outra observação importante aqui, ó, principalmente olhando pro volume, né? Por que eu queria sair aqui nessa região? Ó? Não só porque ele tinha um FVG aqui que poderia ser respeitado, né? A mínima de 4 horas anterior aqui também, mas olha aqui as anotações que eu fiz aqui, ó. Com base na leitura do perfil de volume, né? Toda vez que nós temos vácuo, né, que é uma região aqui, ó,
que não tem muita negociação, né? Aqui eu coloquei uma abreviação, mas é vácuo, vácuo de liquidez, tá? Toda vez que a gente tem um buraco assim, ó, o preço ele dá uma acelerada. Olha aqui, ó. Olha aqui, a gente tem o vácuo aqui, ó, e olha como o preço acelera nessa região, ó. Então, eu tinha um vácuo aqui, olha o tamanho desse vácuo aqui, ó. E aqui também ele deu uma acelerada, tá, ó. Aqui foi mais bonito do que aqui, né? Porque aqui eu tive uma pausa, aqui ele veio praticamente direto, né? Mas não deixa de ser um ponto importante, onde eu posso executar parciais ou eu posso sair com toda a minha posição, tá? Note que aqui, ó, eu tenho um nozinho bem grandinho, ó, esse nozinho aqui, ó, que era bem onde eu queria sair, né? Porque eu acreditei que o preço romperia a mínima de 4 horas anterior, tocaria, né, nessa região aqui, ó, que é um nó de volume onde teve bastante negociação, e voltaria, né? Haveria uma probabilidade de voltar, como ele está fazendo aqui, tá? Então, foi essa a leitura aqui com base no estudo. A relação risco-retorno aqui, ó, era um pouco mais de 3:1, se ele viesse aqui, ó, nessa linha vermelha, que é onde estava o meu alvo. Mas eu saí ali, ó, vamos ver quanto que dá. Aqui onde eu saí. Ai, não vai mostrar onde eu saí ali. Até baguncei ali o bagulho. Ó. Vou deixar assim. Mas deu aí mais do que 2:1, tá? Agora ele tá voltando e eu vou mostrar para você que eu fiz essa operação na minha conta real lá no MetaTrader 4, tá? O que aconteceu aqui no MetaTrader 4? Olha só. Então tá aqui, ó, eu fiz 2 entradas, tá? Porque eu tô trabalhando agora com soldadinho. O que é o soldadinho? Soldadinho é um soldadinho que fica, né? É uma ordem que fica para você carregar até onde você conseguir carregar. Então, eu fiz uma entrada aqui com um tamanho de lote, ó, fiz uma entrada aqui e depois fiz outra entrada aqui. A minha primeira saída foi aqui nessa região, ó, bem aqui nessa região, e a segunda saída foi aqui nessa região, tá, ó, foi bem aqui. E deu aí um lucrinho bem legal, tá? Aqui no MetaTrader 4, não tem muita coisa diferente, né, do que você está vendo lá no estudo. Aqui eu tenho todas as médias, tem regiões de Fair Value Gap, tenho as máximas e mínimas do 4 horas, dia anterior, semanal, tem o ADR do dia, né, esse par se movimenta uma média de, esse ativo, né, se movimenta uma média de 293 pontos por dia. Hoje ele já andou 215. Aqui eu tenho o volume, né? Esse volume aqui, ó, ele é baseado no futuros, tá? Então, porque a gente não consegue ver o volume real nos pares de Forex, que são CFDs, né? A gente só consegue ver o volume real no ativo futuro, né? Que no futuro, o GER40, o D30, D40, que é o índice alemão, ele tem a sigla de FDS. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ó, no futuros é FDX, na verdade, ó, FDXS, tá? Essa é a sigla do índice alemão futuros. E aí eu consigo, através desse indicador, né, que é o indicador de volume pago, ele me mostra o volume real aqui, ó, que é o volume real com base no futuros, tá?
E aqui eu tenho o BOP, né, que é o Balança do Poder, que ele me ajuda a ver a mudança, ele me ajuda a ver não é mudança que fala. Enfim, ele me ajuda a ver aqui quando o preço muda de direção, tá? Ó, quando o preço muda de direção, olha lá onde eu fiz a minha entrada aqui, ó. Então, o BOP aqui, ele tava todo verde, né, por conta dessa subida aqui. E aí, quando eu faço a minha entrada aqui, ó, eu já tenho o BOP virando para baixo, tá? E aí, eu tenho a confluência, né, com as médias que também estão alinhadas e apontando para baixo. Eu tenho o preço rejeitando a máxima da última 4 horas. Enfim, tudo isso aí é confluência para a entrada de posição aí nos ativos, ok? Bom, então é isso, não tenho muito mais o que dizer aqui, né? Aqui a gente tem o estudo e lá a execução do preço, beleza? Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo te auxilie de alguma maneira. Se ele te auxiliou, deixa um like, um comentário aí, porque o YouTube tá pesando aí pra mim, hein? Bom final de semana, nos encontramos no próximo vídeo. Fui!